Então, dando prosseguimento ao tema, hoje a gente vai falar um pouco sobre relacionando-se de forma espiritual. Então, a gente fez a introdução, domingo passado, e a gente então vai aprofundar um pouco mais o assunto do livro. Eu acredito que talvez mais depois, domingo que vem, o Anderson Marinho que vai estar aqui com vocês. E aí eu acho que depois do domingo que vem, o próximo, a gente vai começar a falar sobre as ferramentas de como se relacionar bem. Que é encorajar, que é confessar, saber confessar e saber ouvir os pecados, incentivar um ao outro. Mas essa base é muito importante para a gente poder refletir nas coisas que virão pela frente, amém? A primeira escritura que eu queria compartilhar está lá em Romanos 12, de 1 e 2. Então, Romanos 12, 1 e 2 fala assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa escritura, obrigado. Eu acho ela muito poderosa. E ela fala aqui de coisas muito importantes. Eu queria enfocar principalmente no versículo 2. Ela começa falando o quê? Para a gente não se amoldar ao padrão desse mundo, né? Eu estava refletindo sobre isso, né? Com exceção dos nossos filhos que estão nascendo em lares de pais cristãos, todos nós já fomos não cristãos um dia, já tivemos amizades no mundo, né? E a tendência nossa é o quê? É reproduzir esse modelo dentro da igreja, né? Trazer esse modelo de amizade que a gente tinha no mundo, que necessariamente não eram ruins, mas a tendência é a gente trazer isso para dentro da igreja. E o que a Bíblia fala aqui no início desse versículo é o quê? A gente não se amoldar ao padrão que o mundo tem de amizade. Depois ele fala: mas transformem-se pela renovação da sua mente. Interessante que o termo grego para essa renovação da sua mente é metanoia, né? Tem a mesma raiz, paranoia. Ou seja, fala da gente mudar a nossa mente, né? Metamorfose, né? Lembra lá da borboleta que vira casulo, a larva que vira casulo, que vira borboleta. Então fala sobre o quê? Transformar a nossa mente, transformar a nossa forma de enxergar as coisas. E os relacionamentos passam por isso também. Então a gente precisa começar a pensar, eu convido vocês a pensarem o seguinte: nos relacionamentos hoje na igreja, eles são relacionamentos de acordo com aquilo que Deus espera, ou são relacionamentos que você aprendeu por tradição, ou que você trouxe do mundo, ou de uma forma que você acha que é boa? A gente precisa se questionar isso, porque é interessante que essa escritura ela traz uma promessa. No final ele fala: olha, se vocês fizerem isso, vocês vão experimentar e comprovar o quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus, também na área dos relacionamentos. Então a gente precisa parar para pensar se os nossos relacionamentos agradam a Deus. Queria dar um exemplo, um bom exemplo. Falando isso daqui, irmãos, eu não estou querendo falar que todos os meus relacionamentos da igreja são perfeitos, são exemplares, ou os meus da Viviane. A gente tem bons relacionamentos e relacionamentos que precisam melhorar. Mas eu queria dar um bom exemplo aqui agora. Recentemente a gente começou a ter uma amizade com um casal na igreja, que é o Cristiano e a Edith. Então eu queria falar um pouco do nosso relacionamento. Vou falar bem, Edith, porque eu estou tranquilo. Graças a Deus são coisas boas que têm acontecido. E foi assim, foi um relacionamento que começou assim. A gente começou, eu e a Viviane, a ajudar ela em Contagem, mas fisicamente a gente não podia estar lá, porque é longe da nossa casa e os compromissos da vida, outros compromissos com a igreja. E o Cristiano e a Edith foi um casal que começou como eu falo, a brilhar, a despontar lá em Contagem como alguém que estava querendo servir. E aí a gente começou a discipular eles. E a gente começou a ter uma amizade com um padrão espiritual muito bom. Então, assim, as coisas que a gente tem aprendido
sobre a criação de filho com o Marcos, com a Denise, a gente começou a levar para eles, né? E a Edith começou a disciplinar a Isabela quando necessário, e para ela no princípio foi difícil, como foi para mim também, aprender isso. E a gente começou a ter uma amizade, e é uma amizade muito boa, uma amizade espiritual, uma amizade baseada naquilo que Deus ensina, né? Domingo passado, quando foi sábado, assim, um cristiano mandou um WhatsApp para mim e falou: Fábio, a gente gostaria de ir com vocês para Cláudio. Eu falei: opa. Falei assim: ô Cristiano, não vou poder ir, cara. Você topa ir sozinho? Ele: não. Aí ele falou, aquela escritura lá de Isaías: eis-me aqui, eu vou sábado. Aí eu falei assim: não, Cristiano, não tem como você dormir lá de sábado para domingo? Seria muito bom. Aí ele: vamos lá, vamos estar com os irmãos lá. E eles foram para lá e foi ótimo, os irmãos ficaram super felizes, o Douglas, a Aline. Então, assim, é uma amizade que tem sido, né, Viane, um bálsamo para a gente. A gente aprende com eles. Outro dia a gente estava lá: não, calma, Fábio, vocês são bons pais, seu filho é um exemplo, porque às vezes a gente só vê problema, né? O filho precisa mudar, é bagunceiro. E ele falou: não, calma, fica leve, ele é um bom menino, vocês estão fazendo um bom trabalho. Então, assim, eu queria falar sobre isso porque não foi uma amizade baseada em proximidade. A gente não mora perto, a gente nem gosta de tantas as mesmas coisas. O Cristiano é contador, eu sou comunicador. Assim, foi uma amizade que começou com o seguinte propósito: precisamos estar juntos para servir mais a Deus. E Deus tem abençoado a nossa amizade. Então, eu vejo que é possível ter bons relacionamentos na igreja. Relacionamentos que agradam a Deus e que são bálsamo para a gente. A gente tem tempo, uma vez na casa deles, uma vez na nossa casa. E aí sempre tem comida boa conversa. A Isabela brinca com o Léo, a gente fica lá brincando com ela. Tem sido bom. Espero que para vocês também. Eu acho que tem sido, né? Então, assim, eu vi isso, eu fiquei feliz porque, assim, puxa, um relacionamento espiritual, baseado em coisas espirituais. E a gente, é possível termos bons relacionamentos na igreja, né? A Bíblia fala que é possível a gente ter relacionamentos bons, agradáveis e perfeitos dentro da nossa igreja, né? Mesmo tendo todos os pecados que nós temos, dificuldades, limitações, vida corrida, é possível ter relacionamentos bons e que vão completar a nossa vida, amém? Isso é um privilégio que Deus nos dá. Mas eu queria começar a pensar, que a gente pensasse nisso. É preciso a gente virar a chave da nossa mente, tentar buscar algo diferente daquilo que às vezes a gente tem vivido, amém? Continuando, irmãos, agora lendo o versículo 4 e 5 aí do capítulo 12 de Romanos, olha o que ele fala: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Olha que interessante isso, né? A Bíblia fala que nós somos um corpo. E essa metáfora, a gente pode encarar essa figura, só como uma figura bonitinha que Paulo usou para poder ensinar. Aí eu fiz até uma pergunta para o pessoal lá da nova geração: alguém aqui já prendeu o dedinho na porta na hora que está passando? Quem já fez isso? É brabo, né? É um pedacinho do seu corpo lá que dói e que, né, a hora que acontece é brabo. Quem já teve uma cárie aqui? Quem já fez canal? Eu fiz 2 recentemente. É um dente, né? 0,1% do seu corpo lá. Ou seja, a gente entende que o nosso corpo, quando uma coisa não funciona bem, afeta o corpo inteiro. E a gente precisa entender, irmãos, que na igreja também é assim. Nós somos um corpo. E como um corpo, se uma parte fica frágil, perde a sua função, o corpo todo sofre. O corpo todo se movimenta mal, não é assim? A hora que você prende o dedo, você sai pulando, né? Se não tiver no espírito, até palavrão, fala pulando, né? Grita, xinga, né? Xinga a porta.
Então, assim, a gente precisa entender que nós precisamos compreender que nós somos o quê? Interdependentes. O que é interdependente? Eu preciso do Eduardo, o Eduardo precisa de mim, que precisa do Jair, que precisa do Silas. E uma coisa que eu pensei, irmãos, Belo Horizonte é uma cidade gigantesca, com uma população enorme. Não é dizer que nós somos a única igreja e que aqui é o único lugar onde as pessoas são salvas, mas você precisa pensar, por que você está aqui e não outro? Porque Deus tem uma expectativa em relação a você. Deus te colocou aqui porque Ele acredita que você pode ser utilizado para o quê? Construir a igreja dele aqui em Belo Horizonte. Pregar o Evangelho, ensinar. Tem uma escritura que eu queria compartilhar com vocês. Ela até tem um pouquinho na frente, mas eu vou usar ela agora. Jeremias, vamos abrir lá. Jeremias 1:5. Olha só que legal essa escritura. Fala assim, ó. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei, eu designei profeta às nações. Ou seja, a Bíblia fala que Deus nos escolhe no ventre da nossa mãe. Ou seja, você não está aqui na igreja por acaso. Você é importante. Você é necessário. Você é especial. Deus te colocou aqui por um motivo. Porque Ele acredita que você pode ser profeta. Profeta lá no seu bairro, profeta no seu trabalho, profeta na sua família. Um profeta é quem vai falar de Deus para as pessoas, quem vai ensinar sobre Deus para as pessoas, amém? Então assim, pensa nisso. Quem aqui já viu um relógio desses de ponteiro aberto? Já viu como é que é? É um monte de engrenagens, né? Se você falar assim, essa engrenagem aqui eu não gostei muito dela, vou arrancar ela daqui. O que acontece com o relógio? Ele para. Não existe engrenagem mais importante ou menos importante. Cada uma cumpre a sua função. Se você tirar uma molinha que seja do relógio, se ele cair, ele perdeu uma molinha, ele para de funcionar. A gente precisa começar a enxergar, irmãos. Se a gente não tem a visão que nós somos interdependentes, a igreja para. A igreja deixa de cumprir a função dela de ser o quê? Sal e luz na cidade. Ou seja, irmãos, ninguém está aqui de espectador. Isso aqui não é um show onde você vem para ser entretido. Às vezes você gosta, às vezes você não gosta. Às vezes você gosta da música, às vezes você não gosta da música. Às vezes você acha que o pregador está bem vestido ou não está. Você não está aqui para ser entretido. Você está aqui porque você é parte de um corpo. Amém? Tenha isso em mente. Porque isso vai ter a ver com seus relacionamentos também. Amém? E agora a Bíblia ensina pra gente qual deve ser o padrão de relacionamento entre nós. Vamos abrir lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Fala assim, olha. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seus corações. Amém? A gente pode separar essa escritura em duas partes. A primeira parte fala o quê? Habite ricamente em você a palavra de Cristo. Ou seja, uma coisa que eu aprendi na igreja há muito tempo é a gente só dá aquilo que a gente tem, né? Por exemplo, se eu chegar lá no Jair hoje e falar, Jair, me arruma 15 mil reais aí, o que você vai falar para mim, Jair? A risada dele já falou tudo. Viajou, né? Não tem. Eu também não tenho. Não. Ou seja, a gente só dá aquilo que a gente tem, irmãos. Ou seja, se você não está trabalhando, que nem Jesus fala, orando no interior do seu quarto, buscando a Deus, como que você vai ter o que dar espiritualmente? Ou seja, a gente precisa entender que para a gente ter relacionamentos espirituais, a gente precisa estar sendo enriquecido pela palavra de Cristo.
A gente precisa estar orando, a gente precisa estar lendo a Bíblia, a gente precisa estar refletindo nos nossos corações, a gente precisa estar se enriquecendo. Então, sem tempos com Deus, na prática, né, sem a gente levantar mais cedo e buscar a Deus, não dá. Então, assim, não adianta a gente querer falar que Deus nos ama se a gente não está fazendo a nossa parte. Então, assim, se esforce para fazer seu tempo com Deus, irmão. Isso é uma coisa que a gente tem falado, né, e vai falar até o final da nossa vida, porque é importante falar. E às vezes eu falo para a Viviane, às vezes eu faço tempos com Deus muito bons, sai inspirado, às vezes não é tão bom. Às vezes eu, dá 10h30 da manhã lá no trabalho, o que eu li hoje, meu Deus? Eu tenho que me esforçar para lembrar o que eu li. Isso acontece com vocês? É verdade, acontece com todos nós. Mas sabe o que eu acho que é importante? É a perseverança nos seus tempos com Deus. Todo dia você está lá, aos pés da cruz, se esforçando para aprender, orando. Casamento, por exemplo. Eu vou ser casado com a Viviane só quando for bom? Só quando eu tiver tudo perfeito? Hoje eu não sou seu marido, não. Hoje eu não quero ficar perto de você, não, você está chata. Não. A gente é casado todo dia. Nos tempos bons, nos tempos difíceis, às vezes você vai estar passando por problemas de saúde, às vezes você vai estar muito cansado, às vezes você vai estar tendo problemas na família. Não deixe de ter seu tempo com Deus, irmão. Separe um tempo e se relacione com Deus. Você precisa ser enriquecido. E aí ele fala na segunda parte, depois disso, com essa riqueza que você tem no seu coração, abençoe a vida de outras pessoas. Ensine, aconselhe com sabedoria, cante salmos, hinos e cânticos espirituais, ou seja, abençoe a vida de outras pessoas com o que você tem aprendido. Agora eu queria que você pensasse, é esse o padrão de relacionamento que você tem com seus irmãos na igreja? Nós irmãos, quando estamos juntos, os homens eu estou falando, a gente fica falando só bobagem ou a gente tem conversas mais profundas? A gente pergunta, fala, e aí irmão, como que você está? A gente estava falando isso lá na Nova Geração. Muitas vezes a gente tem medo até de fazer essa pergunta, porque é o seguinte, se o cara também não tiver muito afim de falar, o que ele vai falar? Né? Estamos aí na luta, né? Eu também, vai embora, né? Agora, se o cara quiser falar, ele vai falar do coração dele. Aí qual que é o próximo passo? Lógico. Hã? E daí vai falar, e você, irmão? Né? Como muitas vezes a gente não está afim de falar, a gente nem pergunta. Então eu queria que você pensasse, quantas conversas profundas você tem tido? E dentro da igreja em casa é um ambiente muito bom para isso, para a gente poder ter conversas mais de perto, perguntar, e aí, irmão, como é que tá? Como é que estão sendo as coisas? Então, assim, os homens, assim, a gente se diverte, né? A gente brinca, né? A Viviane fica até... O homem gosta de se ofender, quanto mais se gosta, mais se ofende, né? Chama de feio, de ridículo, né? O homem, quando se gosta, se ofende, né? Mas é de homem isso, né? As mulheres têm que entender que não é falta de amor, né? É amor. Entendeu? O homem é assim, se ofende porque gosta. Mas a gente precisa ter conversas também especiais. Outro dia a gente foi com o grupo da igreja em casa, lá os homens fomos jogar sinuca. E foi super legal. Jogamos sinuca, comemos tiragosto, tudo que tinha no bar, o cara quase mandou a gente embora. Conversamos, brincamos, mas foi um convívio legal. Não estou querendo dizer que a gente, até eu brinquei lá na Nova Geração, a gente não precisa ser doido também, sabe? Falar da Bíblia o tempo inteiro. Não, a gente pode divertir, conversar de carro. O Marcos gosta de carro, eu gosto, a gente conversa de carro. O Marcos gosta de tecnologia, ele está com uma pulseirinha nova, tecnológica no braço. Ontem eu perguntei o que era, ele me mostrou. Não é que a gente precisa ser bitolado, mas precisamos ter conversas espirituais. E você também, irmã, como que é a sua conversa com as outras irmãs? É só sobre creme de cabelo, Mary Kay, ou conversas fúteis, ou você tem conversas mais profundas também? Não que você tem que conversar sobre Mary Kay, é o mundo feminino, né? Tem o mundo masculino e o mundo feminino. Não estou falando que não tem nada de errado nisso, mas vá um pouco além. Pergunta, como está sendo o seu relacionamento com Deus, irmão? Como é que você está? Você está bem? E aquela situação que você estava vivendo? Venceu? Como é que tem sido? Ou seja, aproveite a oportunidade que você tem, crie amizades profundas, especiais, deixe as pessoas te conhecerem, busca conhecer as pessoas.
Uma coisa que é um hábito meu fazer, principalmente com pessoas que eu não vou encontrar tanto, eu pergunto, falando assim, ó, pelo que eu posso orar por você? Tem um irmão que eu tive um tempo lá no Panamá, que eu encontrar com ele de novo, eu vou falar, cara, e eu lembrei de orar por ele algumas vezes. Ficou no meu coração, porque eu perguntei, falei. Isso é uma forma de desconectar pessoas. Então, assim, irmão, não perca a oportunidade de ter boas amizades, também. Uma outra escritura que eu queria compartilhar é Efésios 4. A gente já está acabando. Efésios 4, 15 e 16. Efésios 4, 15 e 16. Fala assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida que em cada parte realiza a sua função. Ou seja, essa escritura é muito clara, né? Edificação é o quê? Essa palavra vem da engenharia, né? Construir um prédio, né? Ou seja, a Bíblia fala que na medida que a gente vai se ajudando, que a gente vai edificando um ao outro, a igreja vai crescendo, ganhando corpo. E ele fala claramente, ele fala, olha, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, irmão, de novo eu queria falar sobre isso. Você não pode se omitir. Você não está aqui por acaso. Você está aqui para edificar a vida de alguém, para ser edificado. Você tem a sua função. Você é um tijolo. Se você tiver um muro perfeito, se você for lá e arrancar um tijolo de lá, mais cedo ou mais tarde, o muro vai ruir, vai cair. Todos nós aqui somos importantes. Não existe esse de mais importante ou menos importante. Temos funções diferentes. Eu estou aqui falando, o outro canta, o outro está na recepção, o outro... Todos nós não tem isso de maior ou melhor. Eu sou pecador, tenho dificuldades também, mas cada um tem a sua função. E eu não estou falando só sobre servir na igreja, no ministério, não. Estou falando a sua função de edificar a vida de outro irmão. E a gente escolhe. Essa semana eu tive com um irmão lá de Salvador, o Isildo. Ele veio aqui e aí eu fui encontrar com ele lá em Contagem para a gente poder ter um tempo. Ajudei em algumas coisas, falei. E esse irmão, ele já passou por uma dificuldade pessoal no casamento dele. Teve uma época que ele e a esposa dele ficaram separados. Eles eram da igreja, mas eles tiveram problemas e ficaram separados por um tempo. E sabe quando Deus te incomoda assim? Eu quis perguntar para ele, eu falei assim, Isildo, como que você lida com os conflitos no casamento? Assim, se eu não quisesse ter tido uma conversa com ele mais profunda, a gente não teria tido, porque tinha tanta coisa para falar, tanto tempo que a gente não se encontrava, que a gente poderia não ter tido. E ele me ajudou pra caramba. E aí eu falei com ele assim, cara, às vezes é muito difícil, cara, porque mulher, às vezes é muito melodramática, é difícil, às vezes dá vontade de ser grosso. Ele falou assim, cara, a sua parte diante de Jesus é se controlar. É o que ele espera de você. O coração dele, até agora de novo, ele retorceu aqui dentro. Falei, não, é difícil. Mas assim, tivemos uma conversa ótima. Ele me ajudou, ele tem muito mais experiência que eu. Ele tem o dobro de tempo de casado que eu tenho. Mas a gente escolhe, irmão, se a gente vai ter boas conversas ou não. A gente escolhe falar banalidades só. A gente falou banalidades, a gente riu, a gente lembrou. A gente morou na mesma república lá no Rio, lembramos de coisas engraçadas que aconteceu. Foi super legal, mas a gente teve uma conversa boa também, uma conversa assim, séria, uma conversa profunda. Você escolhe. É sua escolha como você vai usar o seu tempo com seus amigos na igreja. E se a gente usar bem o nosso tempo, a gente vai ser abençoado. Com certeza a gente vai ser abençoado por qualquer um aqui. Eu me arrisco a falar, qualquer um aqui pode abençoar a vida de outro. Depende do nosso coração, como a gente entra nas conversas que a gente vai ter. Amém? Amém. Por fim, eu queria compartilhar uma última escritura. Ezequiel 33, do 1 ao 7. Ezequiel 33, de 1 ao 7.
Fala assim: essa palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, fale com seus compatriotas e diga-lhes: quando eu trouxer a espada contra uma terra, e o povo da terra escolher um homem para ser sentinela, e ele vir a espada vindo contra a terra, e tocar a trombeta para divertir o povo, então, se alguém ouvir a trombeta, mas não der atenção à advertência, e a espada vier e tirar a sua vida, ele será culpado de sua própria morte. Uma vez que ele ouviu o som da trombeta, mas não deu atenção à advertência, será culpado de sua própria morte. Se ele desse atenção à advertência, se livraria. Mas se a sentinela vir chegar a espada e não tocar a trombeta para divertir o povo, e a espada vier e tirar a vida de um deles, aquele homem morrerá por causa de sua iniquidade. Mas considerarei a sentinela responsável pela morte daquele homem. Filho do homem, eu o fiz uma sentinela para a nação de Israel. Por isso ouça a minha palavra e advirta-os em meu nome. Amém? Então eu queria muito falar isso, irmãos. Todos nós somos sentinelas. Cada um de nós é sentinela. Em Pedro fala que nós somos o quê? Uma nação de sacerdotes. Ou seja, não existe isso. Você não pode... Isso que eu queria muito falar. Você não pode olhar para a vida de um irmão e ver que ele está indo para um buraco e ficar calado. Que ele está indo para um caminho que vai levá-lo a algo ruim e se calar. E falar assim: ah, você ia com o Marcos, você ia com o Fábio. Ah, não, eu sou dos solteiros, ele é dos casados. Você não pode fazer isso, irmão. Você não pode fazer isso, irmão. A gente precisa... Eu não estou falando para a gente poder ir lá e fazer justiça na vida da pessoa. A gente tem que fazer isso com amor, com misericórdia, com humildade, com carinho, com delicadeza. A Ana Carolina até compartilhou lá na Nova Geração que ela tinha visto umas coisas no coração de uma irmã e queria lidar com essa irmã. E ela falou assim: não, antes de fazer isso eu vou passar um tempo com ela. Aí foi para a casa da irmã, ficou um tempão com a irmã. Ela falou: olha, graças a Deus que eu não cheguei falando de cara, porque me fez pensar muitas coisas. A forma como eu falaria não ajudaria. E depois ela ajudou a irmã, compartilhou escrituras. E foi muito legal que a irmã dela falou assim: olha, muito obrigado e sinta-se à vontade para sempre me procurar para lidar com o meu coração quando você vê alguma coisa. Olha que incrível isso. Ela ganhou uma amiga, as duas, uma ganhou a outra como amiga. Mas, irmãos, a gente não pode fazer isso. A gente não pode olhar, ver que alguma coisa não está indo bem e... ah, beleza, não é comigo. Ontem eu dei uma carona pro Jairo. Estava voltando lá da casa do Nicolas. O Nicolas está estudando a Bíblia, está indo muito bem, orem por ele. Estava voltando com o Jairo, né? E aí a gente estava falando, brincando também, falando banalidades e tal. Aí eu olhei pro Jairo, né? Eu olhei pro Jairo e falei assim: poxa, cara, eu preciso dar uns conselhos para esse menino. Eu comecei a falar com ele. Falei: olha, cara, estuda. Se você não estudar, você vai ter dificuldade de arrumar emprego. Você precisa se diferenciar da maioria das pessoas. Sabe por que eu fiz isso? Não é porque eu sou bom, porque eu me coloquei no lugar dele, entendeu? Pensei assim: cara, eu gostaria de ouvir isso de alguém, se eu tivesse a idade. Porque ele é novo, é jovem, está com a faca e o queijo na mão. Então assim, a gente não pode... Não estou falando que eu sou bom, não sou bom. Tem muitas vezes que eu me esquivo de fazer o que eu deveria. Mas eu queria chamar cada um de nós a não ter esse coração. Na hora que você olhar e ver, Deus mostrou para você. Deus mostrou para você, não foi para o Marcos, não foi para mim, não foi para as pessoas que são espirituais, Ele mostrou para você. Então você vai lá, ora com amor, mesmo que seja com medo, com o joelho tremendo, ajude. É papel seu. Deus, nesse momento, mostrou para você a espada. Se você viu a espada, você virou sentinela. Você tem que ir lá e ajudar com amor, com carinho, com delicadeza, mas não fique calado, não finge que não é com você. E uma última coisa que eu queria falar: um irmão lá na Nova Geração falou assim: Fábio, mas como é que a gente vai fazer em relação aos convidados, às pessoas que vêm nos visitar? Eu falei: cara, imagina você chegar num lugar onde você vê que as pessoas se cuidam, onde as pessoas se ajudam, onde as pessoas se preocupam umas com as outras. Eu queria estar num lugar assim, você não? Teve uma vez que aconteceu uma coisa muito especial no nosso bate-papo, era bate-papo na época. A gente foi na casa da Ana Paula e do Álvaro, e a gente chegou lá e eu estava com o bate-papo pronto.
tudo no script. E a Ana Paula, tadinha, tava triste. Aí eu busquei saber o que era e ela falou: meu pai está muito doente. O pai dela não estava bem em saúde. Aí eu falei assim: quer saber, não vou fazer o bate-papo. Chamei todo mundo orou pelo pai da Ana Paula naquele dia. Eu falei assim, e a gente pode pensar: mas como é que o convidado vai receber isso? Eu falei: puxa, quando meu pai estiver doente, eles vão parar para orar por ele. Quem não quer isso? Quem não quer ser amado nesse nível? Por isso que Jesus falou que se a gente se amar uns aos outros, se a gente se cuidar um do outro, isso vai dar testemunho para o mundo de que nós somos discípulos dele. Se as pessoas virem amor na nossa vida, se as pessoas virem a gente se amando, as pessoas vão saber: olha, tem alguma coisa diferente ali naquele grupo, tem alguma coisa diferente ali naqueles dois amigos ali na faculdade, aquele casal ali é diferente porque há amor entre eles. Amém? Então, isso que eu queria compartilhar, irmãos, e inspirar vocês. Meu coração aqui não é de cobrar, nem de pôr peso, porque eu também, é igual aquelas placas, eu também estou em construção. Eu não estou falando que eu sou exemplo nisso aqui, tudo que eu falei, mas eu acho que a gente pode fazer isso, né? É perfeitamente possível a gente fazer isso, né? Ter uma igreja que se ama nesse nível. Amém? Amém. Obrigado.